Aprenda Photoshop em minutos e no final do vídeo você vai ter a dica mais importante para realmente aprender esse software. Começando aqui com a tela inicial do Photoshop, você pode vir aqui em novo arquivo e isso aqui é o que você precisa ajustar antes de começar o teu arquivo. Então vamos supor aqui que a gente vai querer fazer um post no formato de story para o Instagram. A gente tem que mudar de milímetros para pixel, tá? Então esses aqui é o tamanho das pranchetas que a gente vai trabalhar. Então pixel é sempre quando você vai estar trabalhando com o tamanho de tela. E aqui você coloca a largura da sua imagem que você estiver trabalhando. Então nesse caso ele é 1080 pixels de largura por 1920 pixels de altura. Aqui a gente tem a resolução da imagem. Para imagens digitais, você pode colocar algo em torno de 72 a 92 e você só vai mexer nisso aqui caso você trabalhe em algum projeto muito específico. A parte de cores é bem simples. Se você estiver trabalhando com arquivo digital, você usa cor RGB. Se for com material impresso, usa cor CMYK. Essa parte pode deixar em 8 bits, aqui em branco, e o perfil de cor você sempre deixa em sRGB, tá? Caso tenha alguma outra opção, você vem nesse RGB ativo sRGB. Porque isso aqui é um formato padrão da web. Isso é a configuração inicial para o Photoshop. Aí você dá um criar aqui. E logo no início o Photoshop vem com esse modelo de layout. A primeira coisa que eu recomendo é que você dê uma explorada para você ver o que cada ferramenta faz. Mas aqui nesse cantinho a gente pode mudar o layout dele para conforme você acha que melhor se encaixa, tá? Eu sempre gosto de começar no essenciais e alterando aqui conforme o que eu gosto. Então aqui você pode arrastar para o lado dessas ferramentas para você organizando conforme você gosta. E eu coloco tudo aqui nesse cantinho, essas outras opções. Vamos fazer isso para todas. Pronto, e aqui ela vai ficar com esse painel de camadas bem grande, porque esse na verdade vai ser o principal painel do Photoshop, tá? E para você colocar qualquer coisa aqui no Photoshop, é só você pegar a imagem e arrastar, é o jeito mais simples de você fazer isso. E para aumentar a imagem, você segura o Alt para ele ir de forma uniforme e centralizada. Posso adicionar aqui mais uma imagem, tá? Redimensionar segurando o Shift Alt. E aqui na camada funciona o seguinte, tudo que tiver acima vai ficar por cima da imagem. Então se eu invertê-las aqui de lugar, a imagem de baixo passa a estar acima. E aí para você começar a manipular essas mesclagens, você pode vir tanto aqui nesse modo de mesclagem, que você pode colocar multiplicação, cor mais escura, clarear e tal, que você vai começar a trabalhar um pouquinho dessas manipulações. E você também pode clicar nessa ferramenta de máscara de camada, e aí você vem com um pincel, que o atalho é B, e aí você vai tirando isso aqui da camada, tá? Então olha só, aqui ela já ficaria transparente. Isso aqui é o que a gente mais usa no Photoshop. E as principais ferramentas do Photoshop, a gente tem primeiro ferramenta de seleção, que a gente tem várias opções aqui, onde basicamente consiste em você selecionar um objeto, certo? Então aqui eu estou selecionando essa xícara bem por cima só para você entender. E aqui eu clico na máscara de camada. Então olha só, dessa forma que a gente começa a recortar uma imagem. A gente tem aqui essas ferramentas de formas, caso eu queira criar uma forma específica, certo? E eu criei a forma e já me abriu o painel de propriedades. Então aqui eu tenho preenchimento que eu posso alterar a cor dessa forma. Ou eu posso deixar sem preenchimento e deixar apenas um traçado. E nessa outra parte eu consigo aumentar o tamanho do traçado. Também temos a nossa ferramenta de texto. E aqui quando você escreve alguma coisa, abre no painel propriedades também para você poder escolher a tua tipografia, o tamanho dela, a cor. E aqui você consegue sempre ajustar. O painel de propriedades é um dos que eu mais uso. E lembrando que se você precisa de alguma ferramenta e ela não estiver aparecendo no Photoshop, todas as ferramentas estão aqui em janela ou Windows, se você estiver usando no inglês. E aqui, olha só, tem realmente todas as ferramentas que você precisa. Então, por exemplo, eu preciso da ferramenta de caractere, que é a ferramenta da tipografia. Você vem aqui, clica em caractere e ele vai abrir a ferramenta para você. E a gente tem mais algumas ferramentas principais que vão estar nessa opção aqui no canto, tá? Então, por exemplo, se você quiser alterar a cor de uma imagem, deixá-la em preto e branco, você vai nesses filtros aqui onde você realmente consegue manipular melhor as cores e a exposição da imagem. E nessa outra opção a gente vai ter os efeitos mais principais de, por exemplo, traçado, sombra, tanto interna quanto externa, brilho. E isso é basicamente as ferramentas gerais do Photoshop. E assim, o grande segredo para você aprender o Photoshop não é você focar apenas na ferramenta, você vir ali entender o que cada uma dessas ferramentas faz, porque se você for em aula de ferramenta, no outro dia você já esqueceu para que ela serve e você não sabe mais usar.
Então, o que eu recomendo para você aprender? Eu recomendo que você busque aulas focadas no que você quer aprender. Por exemplo, se você quer aprender fotografia, você vai usar mais algumas determinadas ferramentas do Photoshop. Se você quer aprender design gráfico, você vai focar um pouquinho mais em outras ferramentas, porque é muito mais fácil você memorizar a ferramenta pensando num efeito específico que ela faz do que na própria ferramenta em si. Então, um exemplo, se você está aprendendo o Photoshop para você criar os seus posts para redes sociais, aprenda a criar posts para redes sociais no Photoshop, não ferramenta por ferramenta, beleza? E esse basicamente é o Photoshop de maneira geral, uma das ferramentas, se não a mais usada em todo o setor de criação, seja design gráfico, publicidade, até mesmo em edições de vídeo, fotografia, manipulação de imagem. Então, assim, cara, você tem muitos motivos para aprender o Photoshop, tanto para motivo pessoal quanto para você trabalhar profissionalmente. Lembrando que esse vídeo é de uma playlist de um curso completo de Photoshop totalmente gratuito, então acesse a playlist para você continuar nesse curso. E caso você queira aprender através de um curso pago, nós temos aqui o curso O Designer para Social Media, que vai te ensinar a criar identidade visual para as redes sociais através do Photoshop. E ambos os links estão na descrição, tanto do curso gratuito quanto do curso pago.